Capítulo 4. Índia. Um caso exemplar do fracasso socialista. Você sabia? Gandhi abriu o caminho para décadas de pobreza na Índia. O socialismo, e não o legado do colonialismo, foi o maior causador da miséria econômica indiana no pós-guerra. Os indianos viam seus planejadores centrais da mesma forma que viam seus antigos senhores coloniais. As formas mais extremas de socialismo normalmente foram implantadas por movimentos políticos que se autodenominavam comunistas. E embora o socialismo tenha sido uma parte fundamental do governo de Adolf Hitler, é fundamental lembrar que nazi é uma abreviação de nacional socialista, as particularidades da ideologia do Terceiro Reich, com seu antissemitismo eliminatório, seu romantismo racial e suas delirantes ambições imperiais, fazem dele um exemplo imperfeito. Meu colega Jonah Goldberg está absolutamente certo ao afirmar, como fazem fascismo liberal, que os totalitarismos gêmeos do século XX são variações do mesmo fenômeno, em vez de manifestações filosoficamente opostas. No entanto, para nossas propostas aqui, desassociaremos os dois, ainda que isso não ofereça qualquer tipo de consolo aos defensores modernos do socialismo. Stalin não perdia em monstruosidade para Hitler, Lenin não perdia em monstruosidade para Hitler, e Trotsky não deixava nada a dever em monstruosidade para Lenin ou Che Guevara. Mas isso é comunismo, irá contestar o socialista moderno. Estamos falando de socialismo, do socialismo decente, humano, democrático. Estamos falando sobre o socialismo sueco, não sobre o comunismo soviético. Qual, precisamente, seria a diferença entre socialismo e comunismo? Os socialistas afirmam invariavelmente que, em essência, tudo de ruim que foi feito em nome do socialismo é comunismo, enquanto as coisas boas fazem parte do socialismo. Assistência médica gratuita? Socialismo. Repressão política? Comunismo. Previdência pública? Socialismo. Gulag? Comunismo. Essa, no entanto, é uma visão superficial e desonesta, além de ser uma enorme e exagerada simplificação. Quando se descreve algo em particular como socialista ou comunista, está-se falando sobre expressões diferentes de um mesmo fenômeno. O marxismo. Os grandes líderes comunistas muitas vezes descrevem a si mesmos, seu trabalho e sua filosofia, como socialistas. Ainda assim, os socialistas e planejadores centrais dos dias de hoje, da Europa ao governo Obama, argumentam que é injusto colocá-los no mesmo campo de atuação que Lenin ou Xi Jinping. Tal objeção não se sustenta, por diversos motivos. O primeiro é que temos de ver o mundo como ele é, e não como os filósofos gostariam que fosse. O segundo é que a relação entre o socialismo democrático e os pesadelos autoritários vividos sob o comando de ditadores, como Stalin e Mao, não é assim tão distante quanto os socialistas ocidentais querem nos fazer acreditar. Temos suas próprias palavras acerca do assunto. O opositor marxista Christopher Hitchens, que passou boa parte de sua vida como soldado e pensador influente em várias facções socialistas, é franco ao admitir que até os anti-stalinistas da esquerda democrática socialista estavam loucos para ampliar a influência de seus colegas declaradamente comunistas no bloco oriental. Em todo lugar onde encontrávamos facilidade, escreveu ele, apoiávamos suas causas, particularmente a Frente de Libertação Nacional no Vietnã, cujos objetivos eram estender o poder soviético. 26 Seu irmão, Peter, um veterano dos socialistas internacionais que depois romperia definitivamente com os objetivos utópicos do grupo, conta uma história semelhante. Os outros socialistas eram mais honestos que nós. Defendíamos uma visão extremista na qual fingíamos que a URSS não era culpa dos socialistas, ou mesmo dos bolcheviques, que desejávamos ser. É claro que era culpa deles, culpa de pessoas como nós, mas fechamos nossas mentes para isso com uma teia de desculpas. Fingíamos não ser quem somos, e que a URSS não era o que era 27.
Contamos também com a vantagem de podermos nos voltar às palavras de nossos principais pensadores socialistas para ter melhor avaliação da relação entre o socialismo democrático e o comunismo autoritário. O maior periódico socialista dos Estados Unidos se chama Monthly Review. Foi fundado pelo falecido economista de Harvard Paul Swayze, a quem o New York Times descreveu como o maior intelectual marxista do país. 28 é uma revista bastante prestigiosa. A primeira edição contou com um artigo escrito por Albert Einstein intitulado Por que o socialismo? O professor Swayze e seu colega, Leo Oberman, publicaram uma coleção instrutiva de epigramas relacionando o socialismo ao comunismo. Em suas próprias palavras. Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Socialismo e comunismo são parecidos por ambos serem sistemas de produção baseados na propriedade pública dos meios de produção e no planejamento centralizado. O socialismo nasce diretamente do capitalismo, é a primeira forma da nova sociedade. O comunismo é um desenvolvimento subsequente ou um estágio avançado do socialismo. O socialismo é o estágio de transição necessário do capitalismo ao comunismo. Não se deve pensar, diante da distinção entre socialismo e comunismo, que os partidos políticos espalhados pelo mundo, que se chamam socialistas, defendam o socialismo, enquanto aqueles que se intitulam comunistas defendam o comunismo. Não é assim. Uma vez que o sucessor imediato do capitalismo só pode ser o socialismo, os partidos comunistas, assim como os partidos socialistas, têm como objetivo o estabelecimento do socialismo. 29. Nas palavras de seus principais expoentes, o socialismo é um estágio no desenvolvimento do comunismo, a crisálida de onde emergirá o inseto marxista completamente formado. As diferenças entre os dois, segundo as argumentações de Sweeney e Oberman, são em grande parte táticas e técnicas. Os comunistas acreditam que tão logo a classe operária e seus aliados estejam em posição para tal, estes devem promover uma mudança básica no caráter do Estado, devem substituir a ditadura capitalista sobre a classe operária pela ditadura dos operários sobre a classe capitalista como o primeiro passo no processo pelo qual a existência dos capitalistas, enquanto classe, mas não enquanto indivíduos, é extinta e uma sociedade sem divisão de classes entra em cena. O socialismo não é construído simplesmente tomando o poder e utilizando os velhos mecanismos capitalistas de governo. Os trabalhadores devem destruir o que é velho e estabelecer seus próprios novos aparatos estatais. O Estado dos Trabalhadores não pode permitir às velhas classes governantes a possibilidade de organizar uma contra-revolução. Deve assim usar suas forças armadas para subjugar a resistência capitalista quando esta se manifestar. Os socialistas, por outro lado, acreditam que é possível fazer a transição do capitalismo para o socialismo sem que haja uma mudança básica no caráter do Estado. Têm essa visão, porque não pensam no Estado capitalista essencialmente como uma instituição para a ditadura da classe capitalista, mas sim como um mecanismo perfeitamente adequado que pode ser usado segundo os interesses de qualquer que seja a classe comandante. Não há necessidade, então, de que a classe operária subjugue o velho aparato estatal capitalista e estabeleça a marcha rumo ao socialismo, pode ser feita passo a passo dentro do quadro das formas democráticas do Estado capitalista. A atitude de ambos os partidos em relação à União Soviética está diretamente ligada à sua abordagem desse tema. De maneira geral, os partidos comunistas glorificam a União Soviética. Os partidos socialistas a denunciam em diferentes graus. Para os comunistas, a União Soviética é digna do aplauso de todos aqueles que creem de fato no socialismo, pois foi ela quem transformou o sonho socialista numa realidade. Para os socialistas, a União Soviética merece apenas ser condenada por não ter construído socialismo algum, ou pelo menos não o socialismo com o qual sonhavam 30. Não o socialismo com o qual sonhavam. Essa é a essência dos defensores modernos do socialismo. Esqueçam o socialismo que temos,
O socialismo que o mundo experimentou. Julguem-nos pelo socialismo com o qual sonhamos. Será que eles julgam os capitalistas pelo capitalismo com o qual sonham? O capitalismo no qual inovações competitivas e voltadas ao mercado significam que as escolas de áreas pobres melhorem tão rapidamente, em termos de qualidade e preço, quanto os iPhones nos bolsos dos alunos dessas escolas. Esse capitalismo? É interessante que Swayze e Oberman e com Hayek e Mises ao enfatizar a diferença entre bens de consumo, suas compras no supermercado, suas posses domésticas, e bens de capital, os meios de produção, fábricas, minas, indústrias e outros do gênero. Os austríacos viam a alocação equivocada de bens de capital, chamam-na de mau investimento, como principal desafio à economia socialista. Para Swayze e Oberman, as diferentes atitudes em relação a bens de capital e bens de consumo definem as diferenças entre socialismo e comunismo. Livres para escolher. Uma das maiores fontes de objeção à economia livre é exatamente porque dá às pessoas o que elas querem, em vez do que determinado grupo pensa que devem querer. Por trás da maior parte dos argumentos contra o mercado livre está uma falta de convicção na própria liberdade. Milton Friedman, Capitalismo de Freedom, Capitalismo e Liberdade, 1962. Segundo eles, num regime socialista os bens de consumo podem permanecer como propriedade privada. Na verdade, prevêem que uma aplicação inteligente do planejamento centralizado produziria uma superabundância de bens de consumo, um estado de plenitude que permitiria a reconstrução radicalmente igualitária da sociedade que tanto buscam. Sob o comunismo, dizem, os bens de consumo devem ser extintos com outras formas de propriedade privada. Há dois tipos de propriedade privada. Há propriedades de natureza pessoal, bens de consumo, que são usados para usufruto próprio. Há também um tipo de propriedade privada que não é de natureza pessoal, a propriedade nos meios de produção. Esse tipo de propriedade não é para usufruto próprio, mas para produzir os bens de consumo. O socialismo não significa abolir o primeiro tipo de propriedade privada, como suas peças de roupa. Significa abolir o segundo tipo de propriedade privada, como a fábrica que produz peças de roupas 31. Em outras palavras, quando se fala das questões amplamente estruturais da economia, investimentos, infraestrutura, direitos de propriedade em larga escala, mercados de capital, comércio, etc., o socialismo e o comunismo são, na análise dos principais pensadores socialistas americanos, idênticos, exceto pelo status teoricamente legal dos bens de consumo privados. As economias comunista e socialista devem ser substancialmente iguais. Os autores minimizam questões de organização política, embora deixem escapar uma pitada de autoconscientização em sua alegação de que os capitalistas, como classe, mas não como indivíduos, devem ser erradicados. Obviamente, a história sanguinária do socialismo armado não foi completamente negligenciada por seus defensores americanos. Porém, como demonstra habilmente Hayek, a estrutura política do socialismo é em grande parte uma resposta às contradições econômicas inerentes ao sistema. Isso quer dizer que, se as economias socialista e comunista são substancialmente iguais, devemos esperar que as estruturas políticas socialista e comunista sejam substancialmente iguais. Isso não significa necessariamente que devamos esperar que a Suécia seja tão repressiva e retrógrada quanto foi a União Soviética. Significa que devemos esperar que uma Suécia socialista tenha aspectos parecidos com os de uma Suécia comunista. É difícil dissociar tais fatores como nacionalismo russo, cultura camponesa russa, o legado político do czarismo, e as experiências de guerra russas do caráter político da União Soviética. Mas é possível tirar das diversas experiências ocorridas em países e culturas bem diferentes, com tipos de socialismo bem diferentes, elementos em comum que nos dizem algo sobre as características do próprio socialismo.
Socialismos teóricos e socialismos em prática. Tanto para o bem quanto para o mal, a história nos oferece um excelente estudo de caso sobre como o socialismo funciona numa cultura única e como tipos de socialismo funcionam em culturas semelhantes. Na verdade, temos um experimento realizado na encruzilhada de duas das maiores civilizações do mundo num dos momentos mais dinâmicos e carregados da história da humanidade. China e Índia, no fim da Segunda Guerra Mundial. Na época em que conquistou sua independência, em 1947, a Índia estava muitos anos à frente da China, melhor sobre quase todos os aspectos imagináveis. A Índia escapara das devastações da Segunda Guerra Mundial, enquanto a China fora dilacerada pela Guerra Civil e pela brutal invasão japonesa. Na Índia, o domínio colonial britânico chegou a um fim em grande parte pacífico graças aos esforços de Mohandas K. Gandhi. Com sua partida, os ingleses deixaram para trás uma infraestrutura econômica bem desenvolvida e instituições sociais e econômicas cruciais, como um serviço civil profissional altamente disciplinado e tribunais independentes. Mais importante, talvez, foi terem deixado um código legal baseado no direito comum inglês, indiscutivelmente a maior instituição política da humanidade, que deixou a Índia em boa posição para se integrar facilmente à rede de comércio global que emergiria na ordem pós-guerra, catapultando os Estados Unidos, o Japão e a reformulada Alemanha a níveis nunca sonhados de prosperidade. Na sinosfera, as coisas eram diferentes. O domínio colonial britânico deixara um legado muito menos produtivo aos chineses, cuja cultura antiga e orgulhosa era menos flexível e menos sincrética do que a da Índia, enquanto esta tinha um longo passado de incorporar influências de culturas tão diversas quanto Portugal e o Império Mogol em suas práticas sociais e econômicas. A China, vendo a si própria como reino médio e o centro do mundo, sempre ficou de lado. Com o fim da Segunda Guerra, os japoneses se retiraram da China e os ingleses começaram a se retirar da Índia. A Guerra Civil Chinesa terminou no modus vivendi que viu seu território continental sob o domínio das forças comunistas de Mao Zedong, enquanto os nacionalistas estabeleciam uma ditadura de partido único em Taiwan e Hong Kong voltava ao domínio britânico após a saída dos japoneses. A distribuição final de poderes e soberanias produziu uma das grandes experiências socialistas da história mundial, um fascinante estudo de caso, ao mesmo tempo trágico, resultando na morte de milhões de chineses e no empobrecimento de gerações de indianos. Um comissário entra num bar. Um comissário agrícola soviético visita uma fazenda coletiva e exige saber como vem procedendo a colheita de batatas. Maravilhosamente, responde o responsável pela fazenda. Temos tantas batatas que, se as empilharmos, alcançariam os pés de Deus. O comissário fecha o rosto e vocifera. Esta é a União Soviética. Não temos Deus. No que o fazendeiro responde: tudo bem, também não temos batatas. Na China continental, Mao implantou o socialismo integral. O mesmo povo chinês, entretanto, logo, encontrou o caminho de um capitalismo quase desenfreado em Hong Kong. E, ainda que as doutrinas indocêntricas de Swaraj, autogoverno, e a filosofia Satyagraha de Gandhi tenham recebido muita ironia, a Índia acabaria se voltando para o Ocidente e seu antigo colonizador, assumindo uma forma democrática de socialismo aos moldes de Cambridge e Fabian sob a liderança de Jawaharlal Nehru. Enquanto isso, nas camadas mais remotas da sinosfera, uma outrora obscura posse do sultanato de Johor, Singapura, se veria no caminho da independência, que alcançou em 1965, e, mais importante, no caminho para se tornar uma das nações mais capitalistas e globalizadas do mundo. Sob muitos aspectos, cada uma dessas sociedades estava se reformulando completamente, e apenas a Índia fora poupada da tempestade de ferro e fogo, que foi a Segunda Guerra Mundial. O
Povo chinês ergueu das cinzas de uma guerra dupla e tentou construir sua utopia socialista no território continental, enquanto seus compatriotas alhures, com quem compartilhava uma cultura, uma língua e uma história, se afastavam do socialismo, primeiro em Hong Kong e depois em Taiwan. No meio tempo, o enclave amplamente diferente, mas profundamente chinês de Singapura, encontraria sua própria estrada. Em poucas décadas, o mundo ganharia um exemplo vívido que ilustrava as diferenças práticas entre o socialismo totalitário chinês, o socialismo democrático indiano e o capitalismo de Hong Kong. Os resultados dessa experiência deveriam encerrar o caso contra o socialismo, mas seus defensores permanecem curiosamente imunes às provas. O que Gandhi moldou? A Índia desafia qualquer generalidade. Seu povo é bastante diverso. Sua história é uma baderna e a política, caótica. A confusão desconcertante de suas cidades e povoados contém praticamente todos os aspectos da existência humana, com o sublime e o tenebroso nunca muito distantes. Alexandre, o Grande, Islã, Budismo, o Império Britânico, o Império Mogol, o Império Português. Todos entraram e saíram do Vale do Indo e todos foram transformados pelo encontro com essa cultura. Não é surpresa alguma que duas das maiores figuras do século XX adentraram o palco da história pela Índia. Ironicamente, ambos os gigantes históricos eram fisicamente diminutos. Madre Teresa, a freira albanesa que nos deu um exemplo de santidade moderna, e Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma ou a Grande Alma, uma figura igualmente santificada que fez carreira numa forma bastante espiritualizada de política. No Ocidente, Gandhi é admirado de maneira uniforme. É até mais reverenciado que Madre Teresa. É difícil imaginar a publicação nos Estados Unidos de um livro sobre Gandhi como T. Missionary Position, a posição missionária, de Christopher Hitchens, um ataque brutal e malicioso contra Madre Teresa. Talvez encontrasse um mercado maior na Índia, onde o legado de Gandhi é contestado com maior veemência, apesar de ser devidamente considerado o pai da nação. Os indianos têm visões conflitantes sobre Gandhi por diversos motivos, sendo o principal o consentimento dado à partilha da Índia, que resultou no Ocidente de inclinação islâmica dando origem a um novo país, o Paquistão. Mas há uma reavaliação silenciosa em curso das ideias políticas e econômicas de Gandhi, que são bastante confusas. Gandhi, como a maioria dos socialistas, era no fundo um pensador moral e não econômico. Diferentemente dos socialistas ocidentais, era bastante franco ao admitir que preferia ver indianos pobres vivendo sob seu sistema e indianos ricos sob outro regime. Defendia uma espécie de autoconfiança que nos faz lembrar mais Thomas Jefferson do que Marx ou seus epígonos. Gandhi descreveu seus pensamentos numa carta a Leon Tolstói. A independência começa na base. Deve-se construir uma sociedade onde cada vilarejo seja autossustentável e capaz de cuidar de seus próprios negócios. Esse será treinado e estará preparado para perecer na tentativa de se defender de qualquer investida externa. Isso não exclui a dependência, ou a ajuda de vizinhos, ou do mundo. Será um acordo livre e voluntário, de forças mútuas. Nessa estrutura composta de inúmeros povoados, haverá apenas círculos, que se alargam, jamais ascendentes. A vida não será uma pirâmide com o topo sustentado pela base, mas sim um círculo oceânico, cujo centro será o indivíduo. Dessa maneira, a circunferência mais externa não terá o poder de subjugar o círculo mais interno, mas dará força a todos dentro dele, e tirará suas próprias forças de lá. 32. Esse sistema de povoados autossuficientes mas interligados ficou conhecido como gramática. Swaraj carrega consigo a marca única da imaginação moral e estética de Gandhi. Carrega também a marca de sua ingenuidade, que era voluntária, e o levou a refutar o comércio, os investimentos e a tecnologia, criando uma cultura moral e política, que deixou seu povo sujeito ao
empobrecimento e a uma extrema vulnerabilidade diante de vicissitudes econômicas normais, que outras culturas econômicas mais sofisticadas conseguem lidar com relativa facilidade. Era especialmente hostil a investimentos em indústria e tecnologia, caindo na falácia da criação de empregos que unem o valor do trabalho ao valor dos bens produzidos pelos empregados. Não se rendam de imediato ao desenvolvimento promovido pela tecnologia, alertou ele. Primeiro, avaliem o impacto que isso terá nos empregos e, consequentemente, no bem-estar dos pobres. 33. Aqui vemos Gandhi articulando algo parecido com a teoria do valor-trabalho de Marx, ao interpretar equivocadamente o problema da valorização do trabalho. Ele não compreendia que, na realização de um trabalho, não há um valor inerente, e que o valor do trabalho vinha do valor das coisas produzidas por esse trabalho. Você pode atingir um índice de emprego de 100% ao pagar para que as pessoas cavem buracos pela manhã e os preencham à tarde, mas isso não tornará a sociedade mais rica. A preocupação de Gandhi com os pobres ao nosso redor era tão admirável quanto a de Madre Teresa. Diferentemente dela, entretanto, Gandhi teve participação na criação de um sistema desastroso de política e economia que foi especialmente devastador para os pobres. Da mesma forma que Gandhi demonstrava hostilidade em relação ao desenvolvimento tecnológico, que poderia ter multiplicado o valor do trabalho dos pobres da Índia, enriquecendo tanto os trabalhadores quanto o país, também era hostil ao comércio, interno e externo. Sem dúvida, muito disso era uma reação à colonização histórica indiana por grandes forças comerciantes, particularmente portuguesas e britânicas, e ao fato de que o enorme campesinato indiano, que subsistia de agricultura primária e artesanato, vinha há muito sendo explorado pelos poderosos locais, que por sua vez, enriqueceram com o comércio do país, ou estavam associados às forças do comércio. A filosofia de autossuficiência de Gandhi, chamada Swadesi, evita o comércio de bens e de capital e, dessa forma, rejeita ideias econômicas fundamentais, como a divisão do trabalho e a vantagem comparativa. Como de hábito, Gandhi não deu muita atenção às consequências econômicas práticas de sua filosofia, concentrando-se nos aspectos morais do argumento. Swadesi é aquele espírito, em nós que requer que sirvamos nossos vizinhos imediatos antes dos outros, escreveu, e que utilizemos artigos produzidos em nossa vizinhança, em vez daqueles produzidos em locais mais remotos. Com isso, servimos a humanidade com a plenitude de nossa capacidade. Não podemos servir a humanidade negligenciando nossos vizinhos. 34. O pensamento econômico clássico defende que, se somos bons em cultivar arroz, e nossos vizinhos são bons em pescar, devemos nos especializar no cultivo de arroz, enquanto eles se especializam na pesca, e ambos os lados fazem comércio, resultando em mais arroz e mais peixe para todos. Ao fazer com que grupos diversos se especializem na área em que se destacam, a produtividade geral da economia aumenta, e todos desfrutam um padrão mais elevado de vida. Os economistas clássicos chamam isso de ganhos do comércio, mas Gandhi não queria, nem saber. Rejeitou tal conceito por motivos morais. Em vez de ajudar seu povo a prosperar da mesma maneira como as grandes forças do comércio enriqueceram na Índia, encorajou que todos adotassem exatamente o mesmo modo de economia de subsistência, um pouco de agricultura, outro pouco de tecelagem rudimentar, que originalmente deixara os indianos sujeitos à exploração colonial. Gandhi afirmou que estava usando a humanidade e os interesses humanos como centro de sua economia. Certa vez, ao ser contestado por um crítico marxista militante, que lhe disse que seu espiritualismo não tinha qualquer valor por não ter qualquer sentido econômico, Gandhi respondeu que economia alguma possuía valor, se não tivesse um sentido moral de acordo com o espírito humano. Alguém poderia ter perguntado a ele: de que vale sua preocupação pelos pobres se sua filosofia os mantém em condição de pobreza?
ou, na verdade, se os deixa ainda piores do que estavam antes? Numa palestra de 1973 sobre a economia gandhiana, E.F. Schumacher expandiu as ideias de Gandhi, afirmando que o modelo de desenvolvimento econômico da época deixava os pobres numa situação irremediável, abandonados diante de um déficit malthusiano de recursos. É amplamente aceito o fato de que há limites para o crescimento diante dos padrões estabelecidos, de modo que, em toda sua probabilidade, as tendências estabelecidas nos últimos 25 anos não poderiam ter segmento, nem que todos assim desejassem. Os recursos físicos necessários simplesmente não existem, e a natureza que nos cerca, o ecossistema, não suportaria as demandas. Gandhi sempre soube, e os países ricos agora começam relutantemente a aceitar, que sua fluência teve por base o esgotamento do mundo. Os Estados Unidos, com 5,6% da população mundial, vinha consumindo cerca de 40% dos recursos mundiais, sendo a maioria não renovável. Tal estilo de vida não poderia ser alargado para toda a humanidade. A verdade que agora está vindo à tona é que o mundo não poderia de fato sustentar os Estados Unidos, quanto mais os Estados Unidos somados à Europa, ao Japão e a outros países altamente industrializados. 35. Ironicamente, essas observações foram publicadas em Gandhi no Mundo Contemporâneo, em 1997, logo quando a Índia começava a adotar o capitalismo de estilo ocidental, que era um anátema para Gandhi e seus contemporâneos. O que Schumacher não percebeu, assim como não o teria feito Gandhi, é que os mesmos Estados Unidos, que consumiam 40% dos recursos globais, também produziam 40% das riquezas do mundo. Em outras palavras, o mais chocante não é o fato de que poucas pessoas estivessem consumindo tanto, mas de que poucas pessoas estivessem produzindo tanto. A economia gandhiana, obcecada pelo problema do desemprego, poderia ter se beneficiado bastante diante de tal compreensão. Em vez de se espelhar no modelo econômico americano, o herdeiro político imediato de Gandhi, Jawaharlal Nehru, se voltou para o socialismo administrativo que esteve em voga durante seus tempos de estudante em Cambridge. Enquanto as ideias de Gandhi eram etéreas e filosóficas, formando um emaranhado nebuloso de ideais e ideologias, preconceito e superstição, as ideias de Nehru partiam de um socialismo democrático direto da sociedade fabiana inglesa, e ele decidiu juntar uma versão inócua do marxismo às bases morais estipuladas por Gandhi. Enquanto Gandhi falava sobre a força da alma e sobre o poder moral, Nehru começaria a construir um Estado industrializado de aço e concreto, decretando planos de 5 anos ao estilo soviético que fracassaram exatamente, como Mises e Hayek teriam previsto, e que colocaram a Índia no caminho da servidão, na medida em que a burocratização do planejamento centralizado foi acompanhada pela inevitável centralização do poder. Uma geração depois de adotar o socialismo democrático, a Índia recorreria à autocracia, e a filha de Nehru, com maiores dotes socialistas, Indira Gandhi, tomou posse como ditadora. Econômica e politicamente, o socialismo se tornaria um desastre para a república emergente, que levaria quase 50 anos para se recuperar. A Índia socialista, espalhando a pobreza. Fazendo um contraste, considere que, ao mesmo tempo que a Índia finalmente abriu sua economia no final dos anos 1990, a pequena e destemida Hong Kong, um antigo porto de piratas que fora destroçado na Segunda Guerra Mundial, ocupado pelos japoneses, viu 2/3 de sua população desaparecer na forma de refugiados ou baixas de guerra, ameaçado pela China. De Mao e governado por um poder colonial estrangeiro, se tornara uma das nações mais ricas do mundo dentro de poucas décadas. Enquanto os herdeiros de Gandhi se preocupavam em criar trabalhos de mentirinha para as legiões de desempregados indianos, Hong Kong vinha anunciando seu capital humano, a força de trabalho altamente produtiva que ajudou a transformar sua economia.
E não foi por acidente que Hong Kong decidiu lançar suas fichas sobre o capital humano, além de estar geograficamente bem localizada para se beneficiar do comércio oceânico. O país praticamente não possuía recursos naturais, ao passo que a Índia contava com vastos campos de terra arável, florestas, minerais, portos de água quente e assim por diante. O PIB per capita de Hong Kong cresceu 8.700% de 1961 a 1997. Seus portos passaram a rivalizar com gigantes mundiais como Nova York e Roterdã, e suas companhias de navegação chegaram a ponto de fazer frente à longínqua dominação grega. E a ascensão de Hong Kong não foi o sucesso de um homem só. Conforme apontado pelo coeficiente de Gini, a população do território tornou-se economicamente mais equilibrada à medida que o país enriqueceu. A resposta: nada de socialismo. Segundo as últimas estatísticas, a renda per capita em Hong Kong é quase idêntica à dos Estados Unidos. Isso é quase inacreditável. Aqui estamos nós, um país de 260 milhões de pessoas, que se estende de um oceano a outro, com inúmeros recursos, passado de 200 anos de crescimento mais ou menos estável, supostamente a nação mais poderosa e rica do mundo, e, ainda assim, 6 milhões de pessoas vivendo numa minúscula ilhota, com recursos desprezíveis, consegue alcançar uma renda per capita elevada sim. Como podem? Milton Friedman, de Hong Kong Experimente, a experiência de Hong Kong, 1998. A Índia, por sua vez, continuou sendo uma sociedade altamente estratificada. Em vez de se voltar para o comércio exterior, voltou-se para o interior, guiada pelas ideias românticas do socialismo e da autossuficiência. O resultado foi a pobreza. Descobriu-se que a minúscula Hong Kong arrecadava mais com suas exportações do que toda a Índia, escreveu o economista indiano Gurcharan Das. A parcela da Índia no comércio mundial caiu de 2,2% em 1947 para 0,5% em 1990. 36. Isso significa que, depois de 43 anos de independência e autogoverno, a Índia perdera 77% de sua parcela no comércio global. O caminho da Índia rumo à servidão começou com a política espiritualizada de Gandhi, mas foi Nehru, inspirado pelo socialista britânico Harold Laski, quem construiu o Estado socialista sob o qual o país penaria por décadas. O tipo de socialismo implantado por Nehru era de vertente democrática, mas o estudante de socialismo não deveria se surpreender ao constatar que esse se identificava bastante com os dois maiores estados socialistas não democráticos de sua época, a União Soviética e a China de Mao, e nele se espelhava para governar. Ainda que tivesse chegado a uma conclusão diferente daquela dos críticos modernos do socialismo, Nehru pareceu entender que a organização política dos estados socialistas, embora uma questão de consequências reais, era secundária e subordinada à organização econômica desses estados. O socialismo na Índia democrática lembrava muito o socialismo na URSS não democrática. Nehru, como a maioria de seus colegas fabianos, tinha uma visão amplamente romântica do socialismo, um fato que o cegou para a ameaça militar representada por seu vizinho socialista ao leste. Acreditando no slogan socialista Indi Chini Bye Bye, indianos e chineses são irmãos, Nehru não tomou qualquer precaução contra as predações purulentas de Mao Zedong. Os socialistas eram partidários autodeclarados da paz, e isso parecia ser suficiente para Nehru, que foi pego com a guarda baixa quando o Exército Vermelho Chinês invadiu seu país em 1962 e anexou o território contestado de Aksai Chin, próximo à fronteira tibetana, enquanto o resto do mundo estava concentrado na crise dos mísseis de Cuba, outro caso curioso de pacifismo socialista. Embora Nehru tenha sido um dos primeiros líderes mundiais a reconhecer a China comunista e tenha defendido sua agressão na Coreia, uma invasão armada era suficiente para
azedar até um romance socialista como aquele. Mas Nehru continuou apaixonado pela União Soviética, em particular com seu modelo restrito de administração econômica centralizada, conhecida como Piatilética ou Plano de 5 anos. A versão indiana do Plano de 5 anos foi a pedra fundamental da abordagem de Nehru ao desenvolvimento econômico, e seu desenvolvimento e implementação sugerem que a versão de Nehru do socialismo era de certa forma mais livre e menos ideológica do que as versões instituídas em Moscou e Pequim, embora essa seja uma questão muito difícil de avaliar. No lugar de uma administração estatal direta de todos os aspectos da vida econômica, Nehru preferiu um sistema misto, em que o governo nacionalizava as indústrias no alto comando da economia, como as siderúrgicas e grandes indústrias, ao mesmo tempo que usavam um sistema de licenças, subsídios, regulamentações e cartéis para alcançar objetivos políticos e econômicos socialistas, tanto no setor público quanto no privado. Nehru estava aberto a certo nível de empreendedorismo, mas queria que o Estado fosse o maior empreendedor da sociedade. Para ajudá-lo em sua visão, Nehru, como Roosevelt antes dele, e como todos os partidos socialistas desde então, recorreu ao maior e mais inteligente talento de planejamento central disponível, encontrando tal instrumento na figura de P.C. Mahalanobis, um reconhecido matemático e estatístico. Milton Friedman, um dos maiores economistas do século XX, e alguém que não demonstrava entusiasmo pelo planejamento centralizado, conhecia Mahalanobis e lhe deu alguns conselhos em particular, que seriam publicados anos mais tarde. Mahalanobis começou como matemático, demonstrando grande talento. Matemáticos talentosos geralmente têm suas capacidades reconhecidas em idade relativamente precoce. Cientes de suas próprias habilidades, e trabalhando num campo absoluto, tendem, em minha opinião, a se tornar perigosos, quando se aventuram em planejamentos econômicos. Desenvolvem planos específicos e detalhados nos quais confiam, sem talvez perceber que o planejamento econômico não é uma ciência absoluta, como a matemática 37. Certamente não é, e o planejamento centralizado da economia indiana acabou se mostrando tão desastroso quanto o das economias russa e chinesa, ainda que não tenha sido acompanhado pela violência política quase genocida lançada nesses dois baluartes da pureza socialista. Seria possível ocupar bibliotecas inteiras com as estatísticas que documentam o terrível desempenho da economia indiana durante esse período, mas os números não capturam a estagnação subsequente da sociedade e o enorme desperdício de vidas humanas causado por esse empobrecimento desnecessário. Embora as estatísticas sejam uma medida útil, talvez seja mais revelador descobrir que os dois termos mais populares para caracterizar a economia indiana durante esse período sejam expressões de desgosto e autodegradação nacionais, o aparato de regulamentação e licenciamento que Nehru impôs ao país com o intuito de cuidar dos interesses dos pobres. Obviamente não atingiu tal objetivo. Em vez disso, tornou-se, como em todos os países socialistas, uma fonte de corrupção barata. Assim, os indianos deram ao sistema o apelido de licença Raj. Raj era o termo utilizado para descrever os odiados ocupantes coloniais britânicos. Os indianos, a quem a história transmitiu um senso de ironia, que certamente age como um mecanismo psicológico de sobrevivência, compreenderam que seus planejadores centrais haviam, em nome da libertação e do desenvolvimento nacionais, se transformado em analogias precisas de seus antigos mestres coloniais. Encontravam-se na mesma posição que os animais ao fim de a revolução dos bichos, incapazes de distinguir os porcos recém-arbitrários dos fazendeiros contra os quais se rebelaram. O segundo termo descrevia os ganhos desprezíveis da economia indiana desde o tempo de sua independência até a implantação de grandes reformas econômicas nos anos 1990, enquanto os povos então retrógrados e empobrecidos da Coreia do Sul e de Hong Kong enriqueciam com a ascensão dos tigres asiáticos. Certamente reconhecendo que a estagnação econômica indiana se
dera em grande parte ao legado da política espiritualizada e da economia moralizada de Gandhi. Tal herança foi ironicamente descrita como a taxa hindu de crescimento. A proeminência desses dois termos é algo pequeno, porém revelador. As nações, assim como os indivíduos, podem sofrer crises de confiança e de autoaversão. E o declínio indiano sob a batuta do socialismo, a doutrina econômica mais progressiva de sua época, ideia endossada pelos intelectuais mais célebres daquele tempo, certamente deve ter sido inexplicável. Ainda mais surpreendente deve ter sido o fato de que aqueles que evitaram o socialismo e o planejamento racional da economia, atuando em enclaves sem recursos como Hong Kong, Singapura e Taiwan, haviam enriquecido de modo estupendo. O desempenho da Índia não foi apenas minúsculo em relação ao crescimento meteórico de Hong Kong, mas estava 1,5 abaixo do índice médio de crescimento do terceiro mundo entre 1950 e 1980. Serviços particulares para mim, não para ti. K.N. Raj, reconhecido economista desenvolvimentista e professor, além de ser um dos arquitetos do Plano Indiano, morreu na quarta-feira. Tinha 85 anos. O Dr. Raj, que foi o conselheiro econômico de primeiros ministros de Jawaharlal Nehru a P.V. Narasimha Rao, e ditou o ritmo do crescimento econômico indiano desde o primeiro plano quinquenal, enfrentava problemas de saúde havia algum tempo. O paciente chegou aqui ao hospital particular no sábado com sinais de febre e respirando com dificuldade, morrendo após uma parada cardíaca às 2h40 da tarde. ênfase acrescentada. Obituário de K.N. Raj, que ajudou a esboçar o primeiro plano quinquenal indiano, Hindu, 2010. A história é cheia de ironias imprevisíveis, escreveu Jagdish Bhagwati em India em Transition, a Índia em transição, uma análise inteligente das primeiras reformas econômicas do país. Ele continua. O período pós-guerra, agora nos anos 1980 adentrando sua quarta década, começou com um forte desempenho econômico, além da simpatia e da aprovação ocidental em relação aos esforços e ideias desenvolvimentistas indianos. Terminou com uma economia em sérias dificuldades e pior, com a percepção de que o país não só escolhera o caminho econômico errado, mas também, em consequência, se marginalizara na economia global. As realidades econômicas não podem ser ignoradas, e o fracasso indiano deve ser analisado cuidadosamente, uma vez que ele e suas causas são mais complexos do que se acredita, ainda que haja também sucessos compensatórios. 38. De maneira perceptiva, Bhagwati deu àquele capítulo o título de modelo que não podia, acrescentando: permita-me enfatizar que países como a Coreia do Sul e Taiwan, que cresceram muito mais do que a Índia no período pós-guerra até os dias de hoje, tiveram um impacto substancial em seus padrões de vida. Para se ter uma ideia da força desse argumento, ou seja, de que o fraco desempenho indiano afetou suas perspectivas de elevar o padrão de vida, é preciso compreender a força dos juros compostos. Caso o PIB da Índia crescesse entre 1960 e 1980, na mesma velocidade daquele da Coreia do Sul, hoje somaria 531 bilhões de dólares, em vez dos atuais 150 bilhões, ultrapassando do Reino Unido, igualando da França e alcançando o dobro do PIB chinês. A renda per capita indiana seria de 740 dólares, em vez de 260. Mesmo que os benefícios do crescimento fossem distribuídos desigualmente, não é difícil imaginar que a maioria da população pobre estaria em melhores condições. 39. A outra grande ironia é que a Índia certa vez foi sinônimo de riqueza e extravagância. Avaliando sua lamentável situação antes das reformas de mercado livre, os indianos constataram que mogóis, portugueses e britânicos não tinham ido à Índia por esta ser um país pobre, mas sim porque eram ricos, grandiosamente ricos, na verdade, sendo responsáveis por mais de 1/5 de
toda a produção mundial no início do século XVIII. Na mesma época, era uma das maiores potências manufatureiras, com suas indústrias têxteis de dar inveja ao mundo. O país tinha um sistema sofisticado de bancos e finanças. Além disso, embora a repressão política e a exploração da era colonial não deva ser subestimada, a Índia emergiu como uma nação independente com os benefícios dos sistemas britânicos e padrões de legislação e administração pública a seu lado. E foi a falta de tais instituições prolíficas, como documentou Hernando de Soto em Ti, Mystery of Capital, o mistério do capital, que destinou tantas outras nações à pobreza e ao fracasso. Dado o enorme superávit financeiro, uma classe tecelã especializada, grandes exportações, terras aráveis em abundância e uma produtividade razoável, pergunta das A questão é: por que uma economia industrial moderna não nasceu na Índia? Ou melhor, por que a Índia empobreceu 40, onde tudo deu errado? Enquanto os marxistas e os críticos pós-colonialistas atribuem o empobrecimento indiano às predatórias forças coloniais britânicas, existe pouco fundamento para sustentar tal alegação. Como destacou Das, a evidência econômica sugere que as operações coloniais da Grã-Bretanha constituíram um ganho econômico bruto para a Índia. O problema, como teriam previsto Mises e Hayek, era o planejamento econômico central. Ainda que o socialismo indiano tenha sido politicamente diferente do socialismo extremo da União Soviética e da China de Mao, e embora sua regimentação econômica tenha certamente sido menos radical e mais liberal, o aparato de implantação foi o mesmo. O plano governamental, o planejador governamental e a autoridade de planejamento governamental. Devido à impossibilidade de assegurar e organizar o conhecimento necessário para conduzir um planejamento econômico racional, os planos quinquenais da Índia eram tão defeituosos quanto os planos soviéticos, que se tornaram alvo de desdém e ridicularização nos anos da Guerra Fria, tanto no mundo livre quanto do outro lado da cortina de ferro. Um longo caminho pela frente. Ainda que nos últimos anos a Índia tenha desenvolvido uma economia de alto crescimento ao desmantelar grande parte da arquitetura da licença Raj, o país ainda é atormentado por vestígios do socialismo, como mostra o seguinte relato. Fazendeiros em Vidarbha, na Índia, foram obrigados a vender suas terras ao regime socialista por um preço muito mais baixo que o valor de mercado. As leis socialista-comunistas indianas, que demonstram pouco respeito aos direitos de propriedade do indivíduo, autoriza a administração a tomar posse e desprover um indivíduo de sua terra e propriedade, ao mesmo tempo que permite que o governo estabeleça o valor do terreno. Os vendedores, vitimizados, não podem barganhar ou rejeitar o que lhes é imposto. De qualquer forma, o governo tomará posse da propriedade, tem autoridade para tal. É o maior mafioso que existe, e assim todo roubo, saque e confisco é feito de maneira legal, a vítima nem mesmo pode reclamar o prosseguimento de uma legislação ditatorial, como esta é justificada por seus defensores socialista-comunistas, que dizem que, haja vista que o governo usará o terreno para o bem-estar público, estradas etc., este deve ser autorizado a se apossar da terra de proprietários insubmissos. Sudha Miti, comentarista indiano, Don't Steal. Ti Government Atis Competition. Não roube. O governo detesta concorrência. 2007. O planejador de Nehru, Mahalanobis, era, para todos os efeitos, um homem brilhante, totalmente comprometido com a melhoria de seu país. Mas seu plano, como documentou Das, tinha falhas profundas e incorrigíveis. Os planos quinquenais não eram apenas irrealistas, mas a tentativa de implementar um planejamento centralizado foi nociva ao desenvolvimento indiano e deixou sua política pública altamente deformada. Seguindo a filosofia Swadesi de Gandhi, buscou substitutos para a importação e evitou o comércio, voltando o foco para o interior durante esse processo.
Seguindo as instruções do socialismo, Fabiano de Neru estabeleceu uma enorme gama de empresas públicas nas quais o Estado tentou desempenhar o papel de empreendedor. Um sistema que não era só ineficaz, mas também monopolista, uma vez que as empresas administradas pelo Estado deixavam a competição privada fora do mercado. Da mesma maneira, a licença Raj sufocou o empreendedorismo privado e se certificou de que o pouco capital do mundo exterior que conseguisse chegar à Índia encontraria poucos projetos para financiar a distorção subsequente tanto da iniciativa privada quanto do enorme setor público garantiu que uma quantidade massiva de capital fosse mal utilizada em investimentos ruins e empresas improdutivas e voltadas à política, isolados do resto do mundo por sua hostilidade ao comércio e a investimentos externos. Os indianos perderam o contato com as correntes dinâmicas de pensamento, especialmente aquelas que tratavam do desenvolvimento e do uso da tecnologia. Na base de tudo isso, estava uma hostilidade à competição, um sentimento que ainda hoje é ouvido nas vozes daqueles que se opõem ao comércio global e à abertura dos mercados. Segundo Das Mahalanobis, presumiu que a competição fosse moral 41, mas a competição, diferentemente do planejamento centralizado, incentiva a produtividade, disponibilizando mais e melhores produtos a preços mais baixos. A competição necessita de inovação e investimento. A competição é o motivo pelo qual Hong Kong e Singapura enriqueceram, enquanto a Índia cambaleou até 1997, quando abriu sua economia e começou sua notável transformação numa grande potência econômica mundial. A competição é a antítese do planejamento centralizado. É também a razão pela qual o iPhone em seu bolso é uma maravilha da engenharia e da economia, enquanto a escola pública na esquina é uma porcaria.